Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a este vídeo da Formen Hackers. Meu nome é Ismael Oliveira. Conteúdo: manual ou automático? De qual maneira encontrar vulnerabilidades ou procurar vulnerabilidades? Utilizando uma ferramenta automática ou manualmente? Bom, essa é uma pergunta que muitas pessoas têm, uma dúvida que muitas pessoas têm. Logo de início eu já lhe digo que é interessante os dois ao mesmo tempo. Vou lhe explicar melhor. Vou lhe dar um ponto de vista. Veja só. Vou falar aqui de exemplo o XSS e SQL Injection. Que são dois populares, então eu acredito que é mais fácil de dar exemplo, sabe? Ok. Inclusive, tem muitas pessoas que falam, Ismael entende mais de XSS. Não, é porque, na verdade, eu sei que muita gente conhece, mas é fácil explicar. Mas ok. Forma direta ao ponto. XSS, existe o payload script alert 1. Acho que eu vou ficar só com XSS, acho que nem preciso do SQL Injection. Tá bom. Script alert 1 é um payload que é muito comum de utilizar para testar se um site está vulnerável ou não a XSS. A observação, aqui nesse vídeo, eu vou focar mais atenção no web hacking, tá? Mas claro que também existem outras áreas, como, por exemplo, mobile hacking, tá? Mas nesse vídeo aqui em específico, eu vou dar atenção ao assunto de web hacking. Tudo bem. Continuando. XSS é um tipo de problema de segurança muito comum de se encontrar, e esse payload aqui de Script Alert 1 que muitas pessoas testam, né? Tudo bem. Tá. Agora, vamos pensar comigo. Imagina que tem 50 sites para você testar XSS. E é muito comum da gente testar esses tais XSS nos parâmetros de URL. Né? Então você tem https://site.com, e aí vai ter um parâmetro. E aqui na frente desse parâmetro é que tu coloca ali o teu script alert número 1. E se realmente funcionar o pop-up na tela número 1, significa que está vulnerável a esse tal de XSS. Né? Tá, tudo bem. Só que tem 50 sites para você testar isso. Olha e pensa. As ferramentas que tem aí de XSS, e tem excelentes ferramentas inclusive, elas já fazem esse teste para você. Colocando esse tal script alert 1 nas URLs ali dos 50 sites que você tem. Agora, para que tu vai ficar manualmente fazendo isso? Você vai perder tempo. Sendo sincero, você vai perder tempo. Porque pai pensa. Nos 50 sites, você vai testar a mesma coisa que aquela ferramenta faz. Cara, a ferramenta é óbvio que é muito mais veloz do que a gente tentar fazer isso manualmente. Vai ser muito mais rápido. Então tu vai perder tempo. Porque tu vai ter o mesmo resultado que a ferramenta vai ter. Vai fazer a mesma coisa que ela vai fazer. Não tem sentido. Você vai perder tempo fazendo isso. Percebeu? É aí que vai entrar um outro ponto aqui. E é aí que você vai conseguir entender de fato quando a gente costuma dizer, não, é melhor caça-falhas manual. Ou então, não, melhor automático. Agora você vai entender de fato essa diferença justamente nesse contexto aqui que eu vou te passar agora. Existem falhas de segurança que não tem como uma ferramenta automática identificar. Por exemplo, a vulnerabilidade no rate limit. Sem limite. Como isso acontece? Imagina agora que você esteja em um site que venda produtos. Qual se você estiver lá no Mercado Livre, sabe? Imagina que você está no Mercado Livre. Aí lá no Mercado Livre, um produto, tem um botão que você clica que ele te dá 20% de desconto. Então você clica no botão, ganha 20% de desconto. Tá, só de clicar no botão. Agora, se você clicasse naquele botão 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes. Para e pensa. 20, 40, 60, 80, 100. Você ia conseguir ter 100% de desconto do produto, ou seja, tu conseguiria o produto gratuitamente.
só clicando no botão. Nesse contexto. Para e observa. Para encontrar esse botão e saber que ele dá desconto em um produto, uma ferramenta automática ia conseguir identificar isso? Não, né? Percebeu? Então, no Rate Limit, é um tipo de falha de segurança que nenhuma ferramenta automática consegue identificar, porque é muito contextual. Isso é só de forma manual. Só um ser humano vai conseguir encontrar isso. Percebeu? Eu dei um exemplo aqui de um botão de desconto, mas não precisa ser um botão de desconto. Pode ser qualquer contexto. É qualquer coisa que deveria ter um limite, mas não tem. Por exemplo, naqueles códigos que a gente costuma receber para recuperar senhas. Imagina que tem um site, Mercado Livre, né? Já que a gente também menciona Mercado Livre de exemplo. Imagina que lá no Mercado Livre, quando você vai tentar recuperar a tua senha, aí ele manda um código para você no teu número de telefone. Aí tá lá aquela telinha para você digitar o código. Agora para e pensa. E se ali naquele lugar onde você digita códigos ali, não tiver um limite de tentativas? Você já viu que algum site tem um limite de tentativas? Ó, você pode tentar 3 vezes. Então, e se não tivesse? Se não tivesse um limite, significa que você poderia fazer um ataque de web de list ali. Você poderia pegar uma lista de vários códigos e ir testando ali, sem parar, até descobrir qual é o código. Ou seja, nesse contexto, tu conseguiria roubar a conta de qualquer um. Percebeu? Porque se você consegue fazer um ataque de web de list ali com uma lista gigante de códigos, uma hora ou outra tu vai acertar o código e vai conseguir mudar a senha da pessoa. Percebeu? Ou seja, é um tipo de problema de segurança que uma ferramenta automática não iria conseguir identificar para você. Isso é só manual. Só um ser humano consegue identificar esse tipo de coisa. Percebeu? Uma pausa durante esse vídeo. É importante eu lhe dizer que os cursos da Formem Hackers já estão no ar. Você pode ser nosso aluno ou nossa aluna. Ministramos aulas particulares, conteúdo personalizado de acordo com o seu perfil. Podemos ministrar aulas de conteúdos básicos e avançados. Para mais informações, acesse formenhackers.com ou nosso Instagram oficial, @formenhackers. Ok. Continuando, essa é a diferença. Compare Cross-Site Scripting com No Rate Limit. XSS no Rate Limit. XSS é um tipo de falha que dá para automatizar. É só você criar uma ferramenta que consegue identificar ali, se consegue injetar aquela coisa, né, o script alert num site, e ele executa o pop-up. Dá para você automatizar isso. Agora no Rate Limit não. No Rate Limit tu vai ter que ver ali visualmente o site, o ambiente, identificar alguma funcionalidade ali naquele sistema que deveria ter um limite, mas não tem, entendeu? Tem uma outra falha também que existe, que é o Race Condition, por exemplo. O Race Condition, ele é quase parecido, tá? Em qual sentido? Vamos colocar aqui no Mercado Livre também, né? De exemplo, só de exemplo. Imagina que tem lá o botão de comprar o produto, né? Então tem lá, tu vai comprar uma blusa no Mercado Livre, aí tem aquele botão de finalizar a compra, sabe? Aí vamos imaginar que quando você clica no botão de finalizou a compra, pronto, aí já vai empacotar o produto, tal, vai mandar para o teu endereço, tá? Agora, vamos imaginar que quando você clica nesse botão, tem uma verificação que acontece para verificar se você pagou ou não aquele produto. Imaginação. Só que vamos imaginar que esse sistema está programado para primeiro já confirmar a compra. Então ele primeiro confirma a compra e depois faz essa verificação. Mas isso é de maneira muito rápida, em questão de milésimos de segundo. Então, em questão de milésimos de segundos, automaticamente lá, quando você clica naquele botão, o sistema do Mercado Livre já confirma a tua compra, mas depois, muito rápido, ele verifica se você pagou ou não aquele produto. Então, só depois de confirmar a compra, é que ele vai verificar se ou não você pagou. É isso muito rápido. A olho nu você não consegue enxergar, sabe? Questão de milésimos de segundos. E se você pegasse aquela requisição HTTP ali, quando você clica naquele botão, e enviasse ela 100 mil vezes, muito rápido,
ao mesmo tempo, no exato milésimo de segundos, você enviasse aquela mesma requisição HTTP 100.000 vezes. Bom, analisa o que eu falei. Eu falei para você que ele primeiro confirma para depois verificar. Se você envia 100.000 vezes de uma vez só, pode acontecer que aquele sistema ali, ele não consegue identificar essas 100.000 vezes. Ou seja, ele não vai passar para essa verificação de segurança 100.000 vezes. E aí pode acontecer de uma ou outra ali escapar e confirmar a compra. Entendeu? Essa é a falha Race Condition. Race Condition Vulnerability. Então, esse tipo de falha aqui também não tem como automatizar. Só tem como se automatizar o processo de enviar a requisição HTTP, mas eu falo no sentido de você encontrar uma funcionalidade que poderia ter esse problema de segurança. Cara, nenhuma ferramenta consegue identificar para você isso. Só manualmente. Aqui eu dei o exemplo de um botão de confirmar a compra, mas pode ser outro contexto, cara. Pode ser outro contexto. Por exemplo, poderia ser um race condition aqui no que eu pensei, mas seria um race condition não muito perigoso. Sabe no Mercado Livre, quando tem aquele negócio de adicionar o produto no carrinho de compras? Então, quando você clica naquele botão ali, adiciona o produto no carrinho de compras, certo? Certo. Mas e se você pegasse aquela requisição HTTP e enviasse ela 500.000 vezes, no exato milésimo segundo? Bem que tu ia adicionar aquele mesmo produto 500.000 vezes no carrinho de compra. Teria uma possibilidade de um race condition aí, mas você observa que não tem muito sentido, sabe? Não tem um perigo ali específico, né? A não ser se tiver num sentido de memória, né? Que aí talvez poderia cair num buffer overflow, a depender da maneira que tiver o back-end, né? Pode ser nesse sentido também, né? Depende muito ali de como está programado aquilo, de qual é o contexto daquilo, sabe? Então, essa é a lógica do Race Condition, condições de corrida. E é um tipo de falha de segurança que nenhuma ferramenta consegue identificar para você isso automático. Digamos que nenhuma ferramenta consegue identificar qual que é a funcionalidade de um site que poderia ter um no-hate limit, que poderia ter um Race Condition. Nenhuma ferramenta consegue ver isso para você, cara. Tem também o IDORA, Insecure Object Reference. Insecure Directory. Nossa, eu me envolvo. Insecure Directory Object Reference, o IDOR. Em resumo, o IDOR, imagina assim, ó. Imagina que tem um botão no site que você clica, ele faz download de um arquivo com os seus dados de usuário. Então, é feita uma requisição HTTP por trás dos panos, por exemplo, uma requisição POST. Então, vamos imaginar que uma requisição POST para dados.php no HTTP versão 1.1 no host site.com, e aí tem um parâmetro aqui, um parâmetro chamado download, e aqui vai ter user 1, só user 1, por exemplo. Aí vamos imaginar que quando essa requisição HTTP é enviada para o back-end, o back-end vai entender que é para fazer download do usuário ID número 1. E se você pegasse essa requisição HTTP e alterasse de usuário 1 para usuário 2? Então, teoricamente, você conseguiria fazer download do arquivo do segundo usuário, o que você não deveria ter acesso. Esse é um exemplo de IDOR. Então, veja que esse tipo de coisa também nenhuma ferramenta conseguiria identificar para você automático, de forma automatizada, nenhuma ferramenta ia conseguir achar isso para você, entendeu? Ou seja, tem um nome para isso aqui, inclusive, tá? Que eu estava esquecendo de falar. Isso se chama Business Logic Vulnerabilities. Business Logic Vulnerabilities. Aqui, ó. Uma referência, por exemplo, da Portsuite, tem um ASP ali também, né? Mas, em resumo, são falhas que são lógicas, questão de lógica e vulnerabilidade de lógica de negócios, né? Poderia ser também, por exemplo, imagina que a empresa que você esteja analisando, vamos imaginar que é uma empresa, né? Tem ali, vamos imaginar que ela trabalha com produção de
Motor de carro. Vamos imaginar que ela vende um motor de carro. A imaginação é que em cada motor de carro tem um número de identificação único, como se fosse, entre aspas, o CPF de cada motor de um carro. E aquela informação não pode ser vazada. Só que por alguma razão que seja, você consegue encontrar em algum lugar ali, vazando essa informação no site da empresa. Um monte de número de identificação de motor de carro. Para e pensa. Isso é uma coisa contextual daquela empresa específica. É uma questão de lógica de negócios daquela empresa específica. Então, uma ferramenta automática, ela não ia saber disso, entendeu? Ferramentas não iam entender qual que é a lógica de negócio daquela empresa, não. Eu vejo que isso também é de maneira muito manual, entendeu? Só um ser humano iria encontrar. Então, essa é a diferença entre encontrar falhas de forma manual e de forma automática. Porque, sinceramente, eu vejo muitas pessoas perdendo tempo. Sinceridade, eu vejo muitas pessoas perdendo tempo fazendo uma coisa ali manual que, na verdade, uma ferramenta poderia fazer para ela. É igual eu falei lá do XSS. Pô, pra que a pessoa vai perder tempo ali colocando o script alert 1, sendo que tem um monte de ferramenta que já faz isso para você automático, entendeu? Não tem sentido, você vai perder tempo. E é o que muitas pessoas não entendem muito direito quando a gente fala, quando a gente costuma dizer, né? Não, encontrar falha manual é melhor. Não, encontrar falha automática é interessante. Na verdade, como você pode observar, você tem que juntar as duas. Porque tem falhas que são... Dá para você automatizar e tem outras falhas que não dá para automatizar, entendeu? Então, use em conjunto os dois contextos ao mesmo tempo. Sacou? Essa é a diferença entre encontrar falhas de forma manual e de forma automática. Então, sempre quando você estiver ali estudando uma falha, entendendo ela, verifica esse tipo de falha aqui dá para automatizar ou não. Se dá para automatizar, cara, automatiza, aproveita. Para que você vai perder tempo fazendo um negócio manual? Uma ferramenta pode fazer para ser automático, entendeu? Para que perder tempo? Outro detalhe também, ó, claro, ao invés de falar perder tempo, você pode pensar em entregar o resultado ali para tua empresa, quer dizer, para o teu cliente muito mais rápido. Produtividade no teu trabalho, entendeu? Tu consegue ter mais produtividade no teu trabalho. Sacou a ideia? Então, essa é a diferença entre vulnerabilidades de forma manual e vulnerabilidades de forma automática. Então, qual é a melhor? Não tem a melhor e a pior. As duas têm as suas importâncias, têm os seus sentidos. Então, de forma simples, o que eu costumo dizer é os dois ao mesmo tempo. Só que agora você tem a consciência do qual é o significado de vulnerabilidade manual e automático, né? Ok. Então, este é o conteúdo desse vídeo. Eu espero que você tenha compreendido. Eu espero que você tenha gostado. Acredito ou não, não sei, né? Bom, eu espero que eu consiga contribuir com você com alguma informação interessante. Queria lhe desejar uma boa sorte, bons estudos, boas caças a vulnerabilidades e até a próxima. Tchau, tchau, boa sorte.